Paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão sobre a passagem bíblica contida em 2 de Samuel, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos e Davi e os seus soldados o levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou ao Senhor. E ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Amém? Irmão, isso mostra que Deus está conosco o tempo todo. Nós possamos consultá-lo, colocar os nossos planos diante dele, que ele nos orienta e nos conduz. Amém? Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo 4. É 3, Gênesis 3, de 1 a 4. Estava com 3 na mente, mas acabei falando 2. São os 4 primeiros versículos que tratam daquele episódio em que a serpente interage com a mulher. Diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E esta palavra traz para nós, ou retrata para nós, de uma maneira muito clara, uma das formas que o inimigo age para nos fazer entrar em desobediência e em perder nossa comunhão com Deus. E como servos fiéis, obedientes e atentos, nós devemos fazer como o apóstolo fala: Irmãos, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, nosso adversário, anda como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. E os mecanismos que o inimigo usa para nos abater
estão evidenciados aqui nessa experiência de Eva. E aqui nós vemos a abordagem que o inimigo faz para Eva como algo que hoje se assemelha às formas como nós também somos atacados em nossa fé. E a primeira delas é o inimigo coloca em questão o nosso conhecimento de Deus. Testa até que ponto nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então veja que no primeiro contato com a mulher, a abordagem foi exatamente essa. Deus não disse, Deus não falou, não comam da árvore, não comam do fruto. E esta pergunta coloca em questão o conhecimento que aquela mulher tinha de Deus e da sua palavra. Uma das grandes brechas que nós sofremos na vida espiritual é exatamente não termos aquele zelo, aquela dedicação de procurarmos aprender mais a respeito das coisas de Deus, para que a nossa fé esteja fundamentada. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo conhecimento do Senhor. A Bíblia também diz que as pessoas ou o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento. Porque há desprezo pelo conhecimento de Deus e o diabo usa esse artifício para nos conduzir ao erro, para nos conduzir para longe do Senhor, para nos entristecer, para nos desanimar, para nos afligir, porque, como Jesus disse, o objetivo do nosso inimigo é roubar, matar e destruir. E isto ele tentou fazer com Eva. E acabou conseguindo, porque Eva, antes de tudo, não tinha um conhecimento amplo de Deus. E o inimigo também tentou reproduzir essa mesma realidade com Jesus. Quando chegou para tentar a Cristo, a primeira coisa que ele chega foi para testar o quanto Jesus conhecia a Deus. E ele começa logo trazendo essa questão: se tu és o Filho de Deus. Como que pondo em questão o conhecimento que Jesus tinha de sua relação com o Pai, da posição que o Pai lhe tinha colocado, de quem ele era. E uma das características da abordagem do inimigo através de ataques na nossa mente, na nossa vida, é querer nos colocar em questão sobre o que nós entendemos das coisas de Deus para a existência e para nós mesmos. E muitas pessoas não sabem qual a sua posição diante de Deus. Não tem aquela convicção de que são filhos. Não tem a convicção de que são ovelhas do Senhor. Não tem convicção do lugar que Deus tem lhe colocado. E aí o inimigo vem e lança uma questão para desestabilizar a sua fé, para desestabilizar a sua confiança no Senhor. E isto é um modo de operar muito comum do inimigo das nossas almas. É aproveitar, lançar mão, usar do nosso pouco conhecimento, ou então da nossa insegurança naquilo que nós conhecemos das coisas de Deus.
Quando o inimigo ataca o homem diretamente, muitas vezes não consegue êxito. Não consegue êxito porque aqueles que estão buscando ao Senhor, estão na presença do Senhor, estão orando ao Senhor, Deus os blinda, como fez com o povo de Israel quando Balaão tentou amaldiçoar aquele povo. Balaão tentava amaldiçoar e Deus transformava a maldição em bênção. Deus não deixava que a maldição atingisse o povo, porque o povo estava se mantendo em fidelidade, porque ouvia tudo o que os seus líderes, Moisés falava, os outros que o ajudavam falavam, o povo dava ouvidos. Então, toda a maldição lançada era interrompida. E esta mesma proteção e guarda Deus exerce em nossas vidas, ainda hoje. E aí Balaão, de uma maneira traiçoeira, ele ensinou como o povo poderia ser atingido. E ensinou os inimigos a tentarem tirar o povo do caminho do Senhor para que o povo pecasse, com isso conseguissem ser punidos por Deus mesmo. E eles então fizeram. O povo preferiu dar ouvidos ao que os seus vizinhos diziam do que aquilo que Deus havia lhes falado ou lhe estava ensinando. E eles, ao invés de se manterem firmes naquilo que Deus havia ensinado, orientado, que eles não deveriam se contaminar com as coisas ao redor, desobedeceram, foram casar com mulheres estrangeiras, foram desenvolver amizade com as pessoas estrangeiras, aprenderam suas práticas, os seus costumes e com isso desobedeceram a Deus e sofreram a punição. Eva recebeu aquela palavra. Deus não te disse? Não come da árvore? Nós notamos na resposta de Eva que havia uma certa insegurança dentro daquilo que Deus havia ordenado. Havia uma árvore específica da qual Deus havia falado, não coma. Poderia comer de todas as outras. Poderia ter tido um entendimento adequado daquilo que Deus havia falado. Mas o inimigo se aproveitou da falta de conhecimento, do entendimento errado de Eva, se aproveitou para lançar ali aquela palavra que duvidava da voz do Senhor e do mandamento do Senhor. Não sei se os irmãos percebem, mas a ordem de Deus ela foi dada para Adão antes de Eva ter sido até criada. Se você vê aqui no versículo 15 do capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, você vai ver que é para Adão que Deus dá a ordem, e a ordem era bem objetiva. Tu podes comer de toda árvore livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não deve comer. Veja que no versículo 9, Deus ainda dá o endereço correto. Ele diz: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio? Era a da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim, mas a referência que era central era a vida. Era a vida que estava lá. Mas só depois disso, o versículo 18 mostra quando Deus então forma a mulher.
E já não vemos mais a mesma palavra dirigida a ela, mas a Adão, para transmitir a ela. E Adão, ao transmitir esta palavra, ou não o fez da forma como deveria, ou Eva, em dado momento, não entendeu corretamente, mas de alguma maneira havia nela uma falta de conhecimento, porque quando ela responde no versículo 2, ela diz: da árvore que está no meio do jardim, Deus diz nela, vocês não vão comer e nem tocar. Ou seja, nós percebemos pelo próprio texto que não havia uma boa compreensão da ordem de Deus. E aí entra a questão onde o inimigo se aproveita. É quando nós não entendemos bem os princípios, o fundamento da palavra do Senhor. Daí é tão importante nós lermos em casa a Bíblia, nós aprendermos a Bíblia, nós estarmos nos momentos em que a igreja se reúne para que a Bíblia seja pregada, nos momentos em que a palavra é ministrada. Nós devemos ter a atenção adequada à palavra para que nós assimilemos o ensino que a palavra traz para a nossa vida, porque a falta do conhecimento pode nos levar ao erro e Satanás se utiliza desta situação para muitas vezes nos jogar para longe do Senhor. E aí ele começa colocando em questão aquilo que nós conhecemos de Deus. Então, para você vencer na sua vida espiritual, é preciso que você alimente a sua alma do conhecimento do Senhor. E aí, quando vem a prova, quando vem a tentação, a sua fé está bem fundamentada. E aonde está fundamentada a fé? No Senhor. Está em Deus, na sua palavra. Quando Jesus responde a Satanás na tentação, as 3 vezes registradas nos evangelhos, Jesus sempre responde com a palavra. Porque o inimigo usa as situações para testar o quanto Jesus sabia de si mesmo. Se tu és o Filho de Deus, pondo dúvida. E quantas vezes o inimigo vem pôr dúvida em nós para nos fazer inseguros. Deus não te ama, Deus não está preocupado com o que tu está vivendo. Isso aí é por causa que outros são importantes, você não é. Não devemos dar ouvidos ao inimigo, devemos crer sim na palavra de Deus. O Senhor nos escolheu. O próprio Paulo diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor para nós é palavra de bênção, de vitória, de misericórdia, de alegria, de paz. E quanto mais nós nos chegamos ao Senhor, mais nós experimentamos todo o cumprimento da sua palavra na nossa vida. E o inimigo às vezes quer usar do nosso desconhecimento, da nossa insegurança na palavra de Deus para colocar em xeque. Jesus foi questionado de quem ele era, irmãos. De quem ele era. Se tu és o Filho de Deus. Então, o inimigo é astuto e se aproveita da nossa falta de conhecimento. Mas nós, como bons servos de Deus, estamos aqui hoje para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Em casa, nós devemos estar lendo a palavra de Deus, meditando nela, como o Senhor ensinou para Josué. Se você abrir a sua Bíblia agora em Josué, capítulo 1, versículo 8, vai ver que Deus ensina para Josué o segredo da prosperidade, o segredo do êxito, o segredo de como vencer, o segredo de como seguir em frente. E ele diz muito claramente para Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, tenha o cuidado, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito.
então você prosperará e será bem-sucedido. Ou seja, Deus disse para Josué, fala a palavra, para que você a ouça, né? Medita nela, faz uma ruminação na palavra. Essa é uma característica dos animais herbívoros, é a capacidade de ruminar. Ele come bem devagar, e ele mastiga, e aquele bolo é engolido. Depois de um certo tempo, ele regurgita aquilo ali para a boca e volta a mastigar lentamente para depois, finalmente, ele engolir e para dar sequência à digestão. Mas esse processo de ruminação é demorado. Por isso, às vezes, você vê o animal, a vaca, o boi, ele passa ali vários minutos. Você olha, ele come, não é como um animal desesperado. Nós agora temos uma cachorrinha em casa, né? E eu fico, sempre às vezes eu admiro o comportamento da cachorrinha, porque ela é desesperada para a comida. E quando a gente foi buscá-la no canil, eu entendi por quê. Porque eram 7, 8 cães. Então, quando botava comida, eles vinham todos para cima para disputar. Quem fosse mais devagar, eu acho que ficava sem comer. Então, ela acho que aprendeu com aquela... Então, na hora que bota a comida, ela vem de uma vez. É rápido, come tudo. E não é esse o jeito que Deus ensinou para Josué. Ele disse, olha, fala a palavra, medita nela. É como se fosse assim, rumina. Para pensar nela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Deus é meu pastor. Como é que era um pastor? O pastor era aquele homem que cuidava da ovelha. Ele conduzia a ovelha pelo lugar certo, ele levava a ovelha para beber água, ele protege a ovelha do lobo. Pai, se Deus é meu pastor, eu também vou ser protegido de um lobo da vida. Deus vai me dar um jeito de me alimentar. Eu não sei onde tem comida, mas Ele vai me guiar para onde tem comida. É isso que significa ser pastor? Então, acho que isso é para mim. E aqui você, naquela meditação, você vai se alimentando da palavra. Quando o inimigo vem questionar você, ele mostra, está faltando isso. Aí você diz, não está faltando, mas o Senhor é meu pastor. E é isso que Jesus fez quando falou. Quando ele disse, se tu é filho de Deus, manda a pedra se tornar pão. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por que Jesus pôde responder? Porque ele estava, aqueles 40 dias que ele passou no deserto, orando, jejuando, mas também meditando, ruminando, buscando a presença do Senhor. E aí aquilo ia fazendo um efeito. E em nós deveria fazer o efeito também, porque todos os dias situações adversas colocam nossa fé à prova. E onde nós vamos estar fortalecidos? É na palavra, na meditação dela. E quando o Senhor orientou Josué a fazer isso, ele disse, medita, fala a palavra, medita nela, para que tu tenha o cuidado de fazer o que está escrito ali. A palavra é direcionada para que ela nos faça crescer e nos dê estrutura espiritual. Imagine a palavra como se fosse um processo de proteção sobre a sua vida. Você vai ganhando uma casca de segurança, de maneira que as setas do inimigo vêm e bate contra aquele escudo bem formado, contra aquela estrutura bem estável e não consegue romper, porque está firme. Jesus falou isso dando o exemplo de uma casa construída sobre um alicerce, de modo que o segredo da prosperidade foi mostrado a Josué e é trazido para nós também. Mas não foi só nisso. O inimigo também abordou Eva
quando questionou a veracidade da palavra de Deus. Ele pôs à prova quando virou para Eva naquele dia e disse: é certo que vocês não vão morrer. Em outras palavras, Deus está mentindo. Ou seja, a palavra de Deus não é verdadeira. A palavra de Deus não funciona para você. As promessas não são para você. O inimigo usa também desta questão para criar em nós uma insegurança com a palavra de Deus, nos fazendo questionar se é daquela maneira mesmo. E com isso você, que às vezes já não conhece bem a palavra, se depara com uma dúvida a respeito da palavra, e aí você diz: ah, realmente é mesmo. Não é bem assim. Não é desse jeito. Então, nós vemos aqui, dentro dessa palavra, que nós precisamos entender que o inimigo usa de artifícios para nos fazer duvidar da palavra de Deus. Então, se você tem uma promessa, creia, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E velar é um termo que diz vigiar, é estar atento. É tanto que daí surgiu palavras derivadas. Vigiar, ficar acordado, por exemplo, como num velório, que você fica ali acordado todo o tempo, chorando por aquela pessoa. Aquele ato de estar ali atento deriva desse nome velar. Velar significa estar todo o tempo vigilante, atento, para que você não seja, então, pego de surpresa. E Deus, ele vela sobre a sua palavra no sentido de que ele não deixa a sua palavra voltar vazia. O livro de Isaías diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para o céu, depois de evaporar, ela não volta para o céu sem antes cumprir o objetivo pelo qual ela desceu. E o objetivo é regar a terra, fazer a terra produzir, ter vida. E o Senhor diz: assim como a chuva e a neve descem e cumprem um propósito, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, ela cumpre. Então nós podemos estar seguros de que aquilo que Deus tem nos prometido, ele cumprirá. Seja bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais, seja o arrebatamento da igreja, seja a salvação daqueles por quem nós temos orado, nós temos que saber que a palavra de Deus não cai, ela não falha. Mas nisso Eva falhou. Porque a serpente disse: vocês não vão morrer. Aí ela olhou: ah, é mesmo, acho que eu não vou morrer mesmo. E foi experimentar, duvidando da palavra que Deus havia dado. E uma das causas do naufrágio na fé é o ser humano duvidar da palavra de Deus. Duvidar que Deus tem lhe chamado. Olha, irmãos, Deus tem chamado cada um de nós. Se você hoje está aqui, é crente, serve a Deus, é porque Deus lhe chamou. Se você tem estado trabalhando para o Senhor, intercedendo por alguém, se você tem pregado a palavra de Deus, se você tem trabalhado na casa do Senhor, é porque Deus lhe chamou. Não aceite que o diabo questione o que Deus tem na sua vida. Se o Senhor lhe prometeu que vai salvar a sua casa, que vai lhe trazer cura, creia, confie, se agarre naquela palavra firmemente, porque o Senhor que prometeu,
Ele é fiel para cumprir. Porque a palavra do Senhor não é sustentada pela tua força, nem pela minha força, nem pelos homens, nem pela estrutura financeira, nem por governos. A palavra do Senhor é garantida pelo próprio Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer agir, Ele age. Não há quem possa impedir a ação do Senhor. Mas você não deve duvidar daquilo que Deus tem lhe prometido. Não duvide. Esteja firme na palavra. E como você estará firme na palavra? É como Deus disse a Josué, lendo, meditando, ouvindo, tomando a palavra para você. Aí hoje nós estamos aqui reunidos num culto para orar. E aí você está pedindo algo para Deus que você está esperando muito. Você está pedindo algo para Deus que você está desejando. E aí você olha para um lado, é só dificuldade. Olha para o outro, é só dificuldade. Parece que está tão longe. E você se sente muitas vezes até sem forças. Mas eu quero dizer para você que você deve confiar no Senhor, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é o que tem vitória. Ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. E se hoje nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor, nós devemos estar diante dEle com fé no nosso coração, de que Ele vai nos atender e nos dirigir. E aí nós vamos vivendo de vitória em vitória. Tem tribulação? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem lutas no caminho? Tem. Tem coisas para nos desanimar? Tem. Mas é no Senhor que nós encontramos força. Quantas dúvidas vieram na mente de Paulo quando ele orava para que Deus lhe livrasse do espinho na carne? Quantas vezes eu fico pensando, Paulo olhava e dizia, Senhor, eu oro tanto. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu estou aqui direto trabalhando na tua obra, mas tem isso que está me perturbando. Senhor, o que é? Tira de mim. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque tudo está no controle do Senhor. Se você confiar, manter firme a sua fé, quantos pensamentos Paulo poderia ter tido? De desanimar, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, isso não é para mim. Mas o que o Senhor disse para Paulo foi essa, a minha graça te basta. E muitas vezes até a tribulação, irmãos, é providência de Deus para nós. Você pode achar que não, mas até a tribulação, ela é providência de Deus para os objetivos que Deus quer. E não é por causa da tribulação que Deus lhe esqueceu, lhe abandonou, deixou de lhe amar. Jesus pegou o barco para ir descansar. E enquanto ele ia para outra margem, no barco teve a tempestade. E alguém pode dizer, mas meu Deus, depois de um dia todo de trabalho, depois de tanta dificuldade, ainda temos que enfrentar uma tempestade a ponto de quase fazer o barco afundar. Os discípulos passaram por isso. E Jesus então levanta e repreende o vento e tudo se acalma, mas quando eles terminam a viagem, estão em um lugar que eles nem imaginavam que iam estar, do outro lado do mar, porque Jesus precisava libertar o endemoniado que há anos vivia oprimido pelo diabo. E a tribulação da tempestade serviu para um propósito que a princípio não estava visível. Mas nem por isso aqueles homens deixaram de confiar no Senhor. Jesus levantou, quando foi chamado, ele deu livramento, mas quando chegaram no fim foi para Deus cumprir um propósito. Às vezes a tempestade que nós passamos, a aflição que nós passamos, muitas vezes Deus permite para que nós cheguemos ao lugar onde Ele quer nos levar. Mas você precisa todo o tempo confiar, não duvidar do Senhor,
porque Deus garante a nossa vitória. E Eva fracassou porque duvidou, porque não conheceu o Senhor, e outros fracassaram porque não foram fiéis, como Pedro, que negou Jesus, como Judas, que não creu, viveu os 3 anos com Jesus, pensando que Jesus era um revolucionário político. Há quem diga que quando ele traiu Jesus, foi com o objetivo de fazer Jesus tomar alguma decisão de implementar força ao reino. Só que as coisas não saíram como Judas queria. E então Judas viu que tudo aquilo que ele tinha feito, pensando que ia dar a gota d'água para Jesus se revelar o governante que ele esperava, acabou resultando na morte de Jesus, e ele se arrepende, teve um remorso e foi se matar. Mas 3 anos aquele homem estava ali do lado de Jesus e não aprendeu quem era Jesus. Todos receberam a revelação e Judas não. Então, o que foi que aconteceu? É culpa de Jesus? Não, a mesma palavra ele falou para Pedro, Tiago, João. Mas Judas não assimilou. Judas não creu, não entendeu. Enquanto os outros estavam meditando no que Jesus estava dizendo, Judas estava calculando quanto ele tinha que tirar da bolsa para ninguém perceber. Fazendo tudo errado. E no final, Judas se perdeu. Mas Deus tem nos chamado para crer, para confiar, para permanecer firme no Senhor, como foram os amigos de Daniel, que mesmo diante da morte, mantiveram a sua fé. Então eu quero lhe dizer, creia, irmão,